Bom, gravando um vídeo, né? E hoje eu vou gravar um vídeo para algumas pessoas. Esse negócio vai soar um pouco estranho. Por que vai soar um pouco estranho? Porque o título do vídeo é justamente Não aposte na religião. E digo, como assim, Diego? Não apostar na religião? Sim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Por que eu estou falando que você não tem que apostar na religião? Diego, mas você não é um religioso? Bom, eu sou um mestre de alta magia, sou um bruxo, sou um mago e sou um feiticeiro de Quimbanda. A única que eu posso dizer que é considerada, entre aspas, religião é a Umbanda. Mas é porque os umbandistas consideram a Umbanda religião. A Umbanda se torna religião no Brasil, né? Mas a Umbanda, de fato, Umbanda é um termo bantu, Congo, Angola, principalmente Angola, em que se designa cura. Então não tem nada a ver com religião. Aqui no Brasil ela se torna religião, assim como outros cultos que se tornam religião. Então, o que eu tenho na minha casa não são cultos religiosos. O que eu tenho na minha casa é um culto ancestral, onde eu cultuo a minha ancestralidade. Então, Kimbanda, eu sou um feiticeiro de Kimbanda, então eu pratico a Kimbanda como a arte da cura, ou a arte da feitiçaria, da bruxaria. Então, o que eu pratico na minha casa são cultos ancestrais, é magia. Eu não pratico aqui na minha casa religião. E aí algumas pessoas vão falar, tá, se você não pratica religião, então para que você tem um terreiro? Sim, eu tenho um terreiro. E o que o terreiro faz? O terreiro não faz a mesma coisa que uma igreja. Você vai para uma igreja, você vai ver um preto velho lá incorporado, você vai ver um Exu incorporado, você vai ver alguma coisa desse sentido incorporado? Não, você não vai ver. Você vai ver pessoas rezando, pessoas orando, ou pessoas dizendo que estão expulsando o diabo, né, do corpo das pessoas. Ou seja, a religião torna pessoas literalmente ignorantes. Religião torna pessoas literalmente ignorantes. Agora, quando você fala que a pessoa pratica um culto ancestral, ela necessariamente ela precisa de uma coisa chamada estudo. Sim, você precisa estudar. Então, a prática do culto ancestral, ela é um estudo diário, aonde você vai ter do seu sacerdote, do seu mais velho conhecimento. E aí você vai pegar aquele conhecimento e você vai aplicar ele. Então, você obtém o conhecimento do seu mais velho e aplica isso na sua vida. Então, onde é que está a religião? Porque a religião te prende a um livro, te prende a um dogma, te prende a uma visão. E você não pode sair dela. Porque se você sair dela, você está errado, você vai para o inferno, você vai para um monte de lugar ruim. E dentro dos cultos ancestrais, não existe esse negócio de condenar os outros. Tanto é que você vai para algumas plataformas, você vê pessoas se estapeando, você vê pessoas falando mal um do outro. E aí é que tá. Qual que é a diferença de uma pessoa que realmente está praticando um culto ancestral e uma pessoa que está praticando religião? A pessoa que está praticando religião, ela é intolerante. A pessoa que pratica religião, ela é intolerante. A maioria das pessoas que são religiosas são intolerantes. Quase que 100% delas. E por que, Diego, quase que 100% delas? Porque vamos lá. Se você pensa diferente dela, ou se o seu entendimento é diferente do dela, você vai para o inferno, você vai, né? Ou seja, você precisa estar na igreja dela, ou você precisa estar na religião dela. Isso foi trazido para dentro dos cultos afro-brasileiros. Então você vê muito candomblessista, muito umbandista, que quando a sua prática não é a mesma da dele, ou se alguns fundamentos que você tem não são iguais aos dele, você está praticando errado, você está fazendo o que nós chamamos de marmotagem, né? E aí na internet tá cheio de gente que quer fiscalizar, né? Eu, por exemplo, faço jogos
online. Ou seja, eu faço jogo de búzios, faço jogo de cartas, faço um monte de jogo. E já direto vem pessoas na minha live. De vez em quando aparece um ou outro na minha live. Ah, o seu jogo de búzio tá errado. Ah, o seu negócio tá errado. Ah, não sei o que lá tá errado. Tá faltando um assentamento, até isso eu escutei. Que tá faltando assentamento de jogo de tarô. Eu olhei assim, eu falei assim, como é que é? Aí eu fui e perguntei pro meu mestre, né? Perguntei pro meu sacerdote. Ele falou assim, como é que é? Como? É, eu tava jogando tarô Lenormand, né? Tarô Lenormand não, tava jogando aquele tarô de Marsella. Tarô de Marsella. Fazendo live de tarô de Marsella. E aí o cara falou que eu precisava de um assentamento para jogar tarô de Marsella. Aí eu fui perguntar pro meu sacerdote, falei assim, ó, eu acho que eu vou precisar fazer um assentamento desse. Ele falou, menino, você tá ficando louco? Você tá ficando xarope? Falei assim, eu abri minha live e o cara lá falando que eu precisava de um assentamento pra jogar tarô. Então você viu como é que são as pessoas? Um cara que fala uma parada dessa, primeiro, ele não sabe o que é um tarô. Segundo, ele não sabe que o tarô não pertence a religiões afro-brasileiras. Sim, o tarô ele nunca pertenceu à religião afro-brasileira. E tá cheio de sacerdote por aí, que eu já escutei alguns, falar que diz que o cara para jogar tarô, ele precisa ser no mínimo iniciado. E tem que ter assentamento. Aí eu paro, penso, tarô. Tarô de Marsella. Que, se eu não me engano, no século 17 ou 18, se eu não me engano, ele foi criado. Se eu não me engano, não, foi até antes do século 18. Ele foi criado para ser uma brincadeira. Sim, ele foi criado para ser uma brincadeira. O tarô ele foi criado para ser uma brincadeira. Depois de muito tempo que ele se tornou oráculo. E aí é que tá. As pessoas não estudam. Já começa daí. As pessoas não estudam. As pessoas não entendem historiografia, antropologia. E aí vai falar. Para você jogar um tarô, você precisa ser iniciado. E para você jogar um tarô, você precisa de um assentamento. Aí eu olho, bato o olho numa pessoa dessa e falo a diferença de um religioso e a diferença de alguém que realmente tem um culto ancestral. E entender que o tarô, ele não é um oráculo para ser usado com os cultos ancestrais. Por que que não? Porque sim, o tarô, ele foi adotado. Sim, tem muitos umbandistas que adotaram o tarô cigano, o baralho cigano, né? Tem muitos que adotaram também outras formas oraculares, inclusive tem algumas umbandas que jogam jogo de búzios. Então, originalmente na Umbanda, esses oráculos não existem. Na verdade, dentro da Umbanda não existe oráculo nenhum, a verdade é essa. Mas os religiosos falam que não existe. Mas se uma pessoa vem de uma outra linhagem religiosa, e hoje ele pratica Umbanda, que como é o meu caso, eu vim de uma outra raiz, e hoje pratico a Umbanda tradicional, né? Eu vou ter o oráculo, eu vou ter o jogo de búzios. Estudei, me aprofundei. Um Babalorixá, que também é um Babalaô de Ifá, que é o pai Ricardo de Logunedé, ele me instruiu. E hoje eu jogo o jogo de búzios de Ifá, né? Jogo de búzios de 16 odus, dos 16 odus, ou que você enxerga a forma como você quiser, né? Mas o jogo que eu faço é o Enin de Logum, que é por odus. Então hoje eu pratico o jogo original, como é de Fá e dos cultos tradicionais, até porque eu também sou iniciado, né? Também sou Babalaô, né? E aí é que tá. Então, Diego, você também é Babalaô? Sim, sou Babalaô. E aí é que tá o porém. Eu também sou Babalaô e eu não gosto de falar essas coisas, mas quando eu me iniciei, sim. O meu Babalaô, o meu Oluô, né, falou comigo que eu seria um Babalaô de ofício. Então hoje eu vivo de religião.
E na verdade eu não deveria nem de falar isso, porque o Ifá, na verdade, não é uma religião. Mas hoje, entre aspas, sim, eu vivo do sagrado. Então a palavra é: eu não vivo de religião, eu vivo do sagrado. Diego, mas você sim, eu sou técnico em informática, sou técnico em eletrônica, então eu tenho minha profissão fora da religião. Mas quando eu fiz o meu Itefá, quando o meu Oluô sacou o meu Odu, sim, no meu Odu tava falando lá que eu seria um futuro Oluô, um Babalaô de ofício. Então, sim, eu vivo do sagrado. Babalaô de ofício. Babalaô de ofício. Então, sim, meu Oluô falou para mim que eu seria um cara que eu viveria da religião. A palavra não deveria nem ser essa, porque a verdade é que a gente vive do sagrado. E Diego, então você vai viver de extorquir dinheiro dos outros? Não necessariamente, porque vamos lá. Babalaô de ofício, né? Então você é um babalaô. O babalaô, ele é um prestador de serviço espiritual. Ele é um babalaô, ele é um... Sim, é um ofício. Assim como a quimbanda também é um ofício. Sacerdote de Umbanda não é, porque o sacerdote de Umbanda, a Umbanda brasileira, ela é uma religião. Então quando você é um sacerdote de Umbanda, alguns sacerdotes vão entender que você precisa viver daquilo, outros não. O meu sacerdote, por exemplo, de Umbanda, Pai Tiago, ele trabalha, ele tem o trampo dele. Ele tem o trampo dele. Então sim, a gente vai fazer o que precisa ser feito para ajudar as pessoas espiritualmente falando. Então, ser um babalaô, ser um sacerdote, ser um quimbanda é praticar a cura espiritual. Deveria de ser assim, né? Praticar a cura espiritual. Mas nem sempre é assim. E aí quando eu falo que você apostar na religião, você está fazendo errado, por que apostar na religião? Mas Diego, você não falou que você é um religioso? Não, eu não sou um religioso. Ser um babalaô de ofício, para começo de conversa, Orumilá Ifá é um orixá, né? Um orixá. Então eu cultuo o meu sagrado. E cultuar o meu sagrado é religião? O termo correto, religião, significa religar. Ou seja, está te religando ao teu sagrado. Só que todo mundo vai ter que se iniciar em Ifá? Ou só aqueles que realmente precisam se iniciar em Fá virão? Todo mundo tem que se iniciar na Quimbanda? Não, somente aqueles que têm caminho e que precisam se iniciar na Quimbanda. Apesar de que eu estou utilizando também o termo totalmente errado, que ninguém precisa de porra nenhuma. Eu vou falar logo a verdade. As pessoas não precisam de porra nenhuma. Você não precisa cultuar Exu e Pombogira. Você não precisa cultuar Ifá. Você não precisa cultuar Orixá. Você não precisa de porra nenhuma, porque você vê muitas pessoas no mundo que são multimilionárias e elas nem religião têm. Elas nem religião têm. Então, para você ser rico, para você ser milionário, para você ter uma vida boa, você só precisa de qualquer coisa menos religião. Então você que está querendo vir para a religião e acha que você vindo para a religião você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ficar... Não, você não vai. Você não vai. Você não vai. Tira isso da tua cabeça. Se você vir para Ifá, você vai ficar rico. Se você entrar no culto tradicional, você vai ficar rico. Se você entrar na Quimbanda, você vai ficar rico. Não, você não vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Se você fizer uma faculdade, se você montar o seu negócio, se você fizer qualquer coisa nesse sentido, você pode ficar rico. Agora, religião não vai te tornar uma pessoa rica, muito pelo contrário. Vai te tornar uma pessoa bitolada, vai te tornar uma pessoa intolerante, vai te tornar tudo menos uma pessoa espiritualizada. Porque quem é espiritualizado não precisa de religião.
Como assim, Diego? Sim. Educação você aprende na tua casa. Então, se você tem um bom pai, se você tem uma boa mãe, você se torna uma pessoa boa. Ah, Diego, mas eu tenho, minha mãe e meu pai são excelentes, mas eu tenho uns irmãos aí que são, né, fora da curva. Sim, acontece, infelizmente acontece, mas aí é que tá. Vamos medir o caráter, né? Caráter tem a ver com religião? Não. Até na própria família, você tem pessoas que têm caráter duvidoso. Por mais que seu pai e a sua mãe tenham sido pessoas que transformaram você numa pessoa de bem, mas você se tornou uma pessoa de bem. Alguém na tua família provavelmente vai ser alguém fora da curva. Pode ser que seja, talvez não, né? Talvez todo mundo também seja como você, uma pessoa que tenha caráter, uma pessoa que tenha caminho bom, né? Mas tem gente que infelizmente não vai ter. E aí o erro foi dos seus pais? Aí o cara pratica um monte de merda aí na vida. Faz um monte de merda aí na vida. Aí eu vou pra religião. Aí na religião eu vou me converter e vou me tornar uma pessoa boa. Não, não vai. Por que que não vai? Porque se você tem um caráter duvidoso fora da religião, quando você for pra religião, você vai levar esse mesmo caráter lá pra dentro. Se você for uma pessoa que vai para um culto ancestral, você vai levar esse caráter junto. Se você for para qualquer outra situação, você vai levar esse caráter junto. Então vocês entenderam que apostar na religião para mudar o caráter das pessoas também não funciona? Porque se a pessoa tem caráter ruim, ela vai continuar tendo caráter ruim. Se a pessoa tem um caráter duvidoso, ela vai continuar tendo um caráter duvidoso, porque isso não depende de religião. Então, você ficar rico, você não depende de religião. Você ficar de bom caráter, você ser uma pessoa de bom caráter, não depende de religião. Depende de você. Você nasce com bom caráter. Os seus pais, a sua família vão te lapidar. E depois que eles te lapidam, aí você vai continuar sendo uma pessoa de bom caráter, porque isso já vem de você. Já vem de você. Então, se você não tem um bom caráter, você pode ser o que for. Você pode vir para a religião. E infelizmente você vai encontrar pessoas de mau caráter que vão utilizar-se da religião para extorquir dinheiro dos outros, para praticar o que não deveria de praticar. E aí é que tá, a culpa é da religião? Não. A palavra religião significa nada mais, nada menos do que te religar ao teu sagrado. Então vocês entenderam que religião não é algo totalitário? Quando você se religa a algo, você está praticando religião. Mesmo sendo no culto ancestral, você está se religando a teus ancestrais. Você está se religando ao teu orixá. Você está se religando a alguém. Então você está se religando ao espiritual. Então, se você está se religando ao espiritual, a religião é uma prática. Assim como a Umbanda também é uma prática. Então, se a religião é uma prática, é uma ferramenta para te religar ao sagrado, isso não te torna um religioso. As pessoas são religiosas. As pessoas interpretam isso como algo, né? E aí é que tá. A religião ela tem que ser uma prática. Mas se você aposta tudo numa prática e acha que essa prática vai te tornar alguém melhor, pode ser que aconteça, como talvez não aconteça. Como a grande maioria das coisas a gente anda vendo por aí. E eu só ando vendo pessoas, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Mas uma pessoa de bom caráter, ela vai continuar sendo de bom caráter em qualquer lugar. Uma pessoa que tem visão boa de negócios e que realmente tem a mão boa para dinheiro, tudo que ela tocar vai virar dinheiro. Por que vai virar dinheiro? Porque tudo começa dela aqui. Ela estudou, ela trabalhou, ela obteve experiências, ela se tornou uma situação chamada empreendedor, né? E aí, como empreendedor, ele empreende. Ele empreende. E você empreender é você transformar tudo em um negócio. Você transforma tudo em um negócio. Inclusive a religião também, você transforma isso em um negócio. Sim, a religião hoje, infelizmente, é um grande negócio. Uma prática virou um grande negócio. Então aí é que tá.
Você está indo para a religião por negócio? Ou você está indo para a religião porque você quer se religar ao teu sagrado? Então por isso que eu falo, não aposte na religião. Porque se você apostar na religião, dentro da religião você vai encontrar pessoas boas ou você vai encontrar pessoas ruins. Você vai encontrar pessoas de bom caráter e você também vai encontrar pessoas de mau caráter. Você vai encontrar aquilo que você está buscando ou talvez não encontre o que você está buscando. Então apostar na religião significa que você pode ficar preso nela e você não vai conseguir sair. Então, pensem com a cabeça. A religião ela tem que ser uma prática e não te tornar alguém religioso. Tá, Diego, mas como que eu me torno um religioso? Como que eu pratico religião sem me tornar um religioso? É você entender que a sua prática é algo particular sua. Entender que a religião ela precisa te reconectar ao teu sagrado. Ela só vai fazer isso. Então, se você for para uma igreja católica, se você for para uma igreja evangélica, se você for para um terreiro, para onde você for, a prática é sua. Ela tem que mudar você. Ela não tem que mudar ninguém. Ela não tem que mudar ninguém. Por exemplo, eu, a Quimbanda. Todo mundo precisa vir para a Quimbanda? Não, não precisa. Todo mundo precisa vir para a Umbanda na minha casa? Não, não precisa. Todo mundo precisa vir para o Ifá? Não, não precisa. Inclusive, ultimamente eu tô, vou falar logo a verdade, eu tô cortando todo mundo da minha casa que acha que a minha casa é só para ficar escorado. Principalmente na minha quimbanda. Por quê? Porque todo mundo hoje quer ser quimbandeiro, mas ninguém entende que quimbanda é uma prática. E se você não pratica, você não vai ser um quimbandeiro. Mesma coisa a Umbanda, se você não praticar a Umbanda, você não vai ser um umbandista. Se você quer ser do Ifá, você também vai ter que praticar. Então vocês entenderam que a prática é que torna você alguém? É a prática que torna você alguém. Agora, se você quer ser mais um religioso, um intolerante, alguém que vai ficar aí preocupado em ficar apontando o dedo para os outros, ficar preocupado com o que o outro está fazendo, se está fazendo certo, se não está fazendo certo, se está fazendo errado, se não está fazendo errado, se é um marmoteiro, se não é um marmoteiro. Então, se você está querendo entrar na religião para isso, você vai ser um religioso. E aí você está apostando errado. Por que você está apostando errado? Porque vai ter pessoas que vão fazer isso com você. Sim, do mesmo jeito que você vai apontar o dedo para as pessoas vão apontar o dedo para você. Do mesmo jeito que vai ter pessoas que vão falar mal de você, mesmo jeito que você vai falar mal das pessoas, as pessoas também vão falar mal de você. Então, a pergunta: você quer adentrar um culto para você se tornar alguém melhor? Ou você quer entrar para a religião para ser mais um desses aí? Então, por isso que eu falo, não aposte em religião. O que vai definir se você é uma pessoa boa ou não é as suas ações. É o que você vai fazer. Então não aposte na religião. Não aposte na religião. Aposte em quem você é. Se você quer se religar ao teu sagrado, independente de qual ele seja, se você quer se religar ao seu sagrado, é para você se tornar uma pessoa melhor. Não para você ficar apontando o dedo para os outros e falar que só o seu é bom e o restante das pessoas é tudo ruim. Esse não é o caminho. Se você é uma pessoa boa e está se religando ao teu sagrado para se tornar alguém melhor, esse é o caminho. Agora, se você está procurando a religião por fanatismo, sinto muito, esse não é o caminho. A pergunta que você tem que fazer é para você. Por que você está na religião? Por que você vai para a Umbanda? Por que você vai para o Candomblé? Por que você vai para Quimbanda? Por que você vai para o Ifá? Aquilo ali realmente é algo que vai te tornar alguém melhor ou vai te tornar alguém pior?
Então é uma reflexão. É uma reflexão. Você realmente precisa daquilo? Sim, eu participo muitas das vezes de lives, né? Participo de lives de ateus. E eu aprendo muito com esses caras. Realmente eu estou aprendendo mais com os ateus do que com os religiosos. E sim, quando eu vejo uma live de ateu, os caras são felizes, os caras têm a vida deles, seguem a vida deles, e eles mesmos falam: eu não preciso dessa porra, eu não preciso acreditar em um Deus, não preciso acreditar numa divindade, não preciso acreditar nessa porra. E os caras estão vivendo, e muitos deles vivem até bem. E aí é que tá. A religião vai te fazer bem? Vai te fazer feliz ou vai te tornar mais um intolerante? É alguém que precisa ficar apontando, diminuindo, fazendo mal para os outros. É para isso que você quer religião? Então fica sem religião, se torna um ateu, né? São as suas atitudes que vão te tornar alguém bom ou ruim, não é a religião. Então se você está apostando na religião, você está apostando no caminho errado. A religião pode te tornar alguém bom, mas se você já tem um caráter duvidoso, não, ela não vai te tornar alguém bom. Você ser bom já vem de você. Então, se você for para o caminho da religião ou se você for um ateu, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo quem você é. Diego, eu gostaria de saber qual é o meu caminho. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu não dou caminho para ninguém. Quem dá caminho é o oráculo. Né? Então, se você está precisando descobrir qual é o seu destino, qual é o seu caminho, através do jogo de búzios, ou do Opelei-Fá, ou de qualquer um dos oráculos, só lembrando que o oráculo é para te dar caminho, é para te dar um direcionamento. É você quem escolhe se você quer ser isso que você está dizendo ou não. Mas para falar de destino, qual é o teu destino de fato? É o jogo de búzios. Porque o nome já fala, Odu. Então, se o jogo de búzios é o jogo de Odu, né? Os Odus vão dizer qual é o teu caminho. Como disseram para mim qual era o meu caminho. Os Odus vão dizer para mim qual é o meu caminho. Disseram o meu caminho. E provavelmente podem dizer o teu também. Então, se você quiser, as informações vão estar aqui abaixo do vídeo, né? Para você que quiser marcar consultas, trabalhos, fazer ebós, né? E se você também quiser participar da nossa casa, né, da nossa sessão de Quimbanda e de Umbanda, as informações também vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui!